Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Informe do Trabalhador. Olá pessoal, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Companheiros e companheiras, vocês sabiam que apesar de serem conhecidos como horário de almoço, os intervalos durante o expediente podem ser utilizados para qualquer outra finalidade, desde a refeição em si, como um horário para ir ao banco ou realizar outra tarefa qualquer. Nesses casos, a determinação de intervalos durante o expediente, que não são considerados nas horas trabalhadas e por isso não são remunerados, tem o objetivo de evitar o esgotamento físico e mental dos trabalhadores. Abraços e até a próxima. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Sete horas e 58 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Só dá um confere aqui no tempo, né? Amanheceu bem frio, amanheceu frio lá em Cardoso também, não foi, Jane? Amanheceu. E aqui hoje, amanheceu com 17 graus, agora pelo centro de Campos, faz 19 graus, só conferir, mas o tempo é bom. Segue aí com a... Deu uma... Eu acho. Mas esse solzinho aqui parece lâmpada de geladeira, já viu? Não é só para clarear mesmo, não esquenta nada. Então vai ficar o dia todo assim, com sol, a temperatura deve chegar a 26 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mas não faz aquele calorão que vinha fazendo aí, atípico, né? Fora do verão, né? No meio desse inverno. São 7 horas e 59 minutos, nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje no programa, conversando com a prefeita de Cardoso Moreira, a Jeane Winkler. Ela é prefeita e é pré-candidata à reeleição. Na bancada com a gente, o Edmundo Siqueira e o Aloysio Abreu Barbosa. E o Aloysio, prefeita, que deixou uma pergunta dessa de segue o fio, né, de um bloco para o outro, né, de engajamento, para a gente ouvir da senhora essa coisa, porque Cardoso Moreira, tecnicamente, ela estaria fora do... E, aliás, teve enchente em Cardoso Moreira, que nós acompanhamos, eu não me lembro se foi 2006, mas que... Eu me lembro bem que só a igreja... 97. 97, e a Praça Ibraim, a sede, que ficou sem água. O resto foi, assim, tomado de água. Foi uma enchente muito grande também. A Praça Ibraim, a sede, é o lugar mais baixo, é a que enche primeiro. É a que enche primeiro? Então foi a igreja. 70% da cidade fica embaixo d'água. Na verdade, é muito baixa mesmo, o nível da cidade é muito baixo. Então, teoricamente... E aí, já na prática também, um local de escoamento da água, das cheias do rio Muriaé. Nós vimos o exemplo agora do Rio Grande do Sul, e eu, repetindo a pergunta do Aloysio, Cardoso Moreira estaria no local errado e seria possível? Porque já comentou isso e se a senhora ouviu. Né? Só para complementar, Campos também está abaixo do Paraíba. A planície alagadiça abaixo do nível do Paraíba, só que a gente tem a Lagoa Feira. Socorro. E tem o DIC também, né? Então, que dá um socorro. E o GICS, as compostas. Ouvido da prefeita. Tem ligação da Lagoa de Cima com o Ururaí, pelo Rio Ururaí, tem uma série de saídas. E os canais, gente? Os canais. Sim. A gente, DNOS fizeram uma estrutura. A planície alagadiça, assim como Cardoso,
não era o local ideal para se ter uma cidade, mas enfim, foram assim construídos. Eu repito, o pai do Edmundo Siqueira, o senhor João Siqueira, apresentou aqui um projeto, e eu, claro que tecnicamente não vou saber, mas vou só falar. Assim, é como se fosse um reservatório antes de Cardoso, né? Essa água da enchente iria todo para esse reservatório e que depois até seria reutilizada, e aí numa proporção que seria administrada provavelmente pelo Estado. Repita a pergunta, Luiz, você já ouviu essa história de Cardoso teria que mudar de lugar? Eu já ouvi, mas eu acho assim, deslocar a cidade a cidade de lugar, eu acho bem inviável. O que a gente tem Inviável. É inviável, né? O que a gente tem feito lá em Cardoso Moreira, né, são tomado medidas importantes para que diminua a quantidade de água dentro da cidade. Eu me lembro quando eu era secretária, né, de Assistência Social e Direitos Humanos, eu participei de uma reunião no Rio, né, tinha o Comitê de Bacias estava presente, na época o governador era Pezão. E tinha um projeto do governo federal, juntamente com o governo do estado, que vinham essa criação de diques, de reservatórios, de Muriaé até Campos dos Goitacazes, para amenizar o sofrimento da população, né? Porque Italva sofre com as cheias, né? Itaperuna também sofre muito. Então, são várias cidades que são afetadas, e esse projeto vinha de Muriaé até Campos dos Goitacazes. Só que eu me lembro que o projeto, na época, era muito caro, era coisa de bilhão, entendeu? Então, era muito dinheiro. E não foi à frente, teve aquele problema todo lá com o Pezão e tal, e não foi à frente. Mas, assim, o que Cardoso Moreira tem feito? Primeiro, uma cidade de 35 anos de idade, nós não tínhamos sequer uma Secretaria de Defesa Civil. Não tínhamos. No caso, a gente implantou uma Secretaria de Defesa Civil, né? Compramos barcos, motores, compramos coletes. Até o seu primeiro mandato prefeito, Cardoso não tinha Secretaria de Defesa Civil? Não tinha. Não tinha. Isso parece... parece... né? Pois é, parece brincadeira, mas não é. Nós nunca tivemos uma Secretaria de Defesa Civil. A Secretaria de Defesa Civil era acoplada à Secretaria de Obra, de Infraestrutura, era tudo junto, entendeu? Não tinha especificamente uma secretaria voltada para isso. É você que criou. Né? Então a gente criou, a gente implantou... E não tinha os equipamentos também? Não tínhamos um barco. Nós dependíamos de barcos de pescadores. De pescadores, eram as pessoas que ajudavam a gente. Então, assim, se eu for contar para você a história, né, de Cardoso Moreira aqui, a gente vai levar o dia todo e vocês vão falar assim, meu Deus, não é possível. Né? Parece que a cidade tem 5 anos de idade. Né? Então, assim, para você ter ideia, nós não conseguimos alimentar, não tinha nada alimentar. Por exemplo, se você entrar nos programas de defesa civil do governo federal, não tem nada lançado de Cardoso Moreira, como se Cardoso Moreira nunca tivesse dado uma enchente. É surreal. Contando, parece mentira, mas é a pura realidade o que a gente passou. Então, a gente plantou uma Secretaria de Defesa Civil, equipamos essa secretaria. Hoje temos um secretário que é capacitado, inclusive ele dá palestras, dá cursos para várias cidades. Né? Nós fizemos um plano de contingência lá, que nós também não tínhamos um plano de contingência, hoje nós temos um plano de contingência. Hoje, se der enchente de Cardoso Moreira, cada secretário sabe qual é a sua função, o que tem que ser feito. Qual secretaria que vai trabalhar na época das cheias, quem que vai fazer as mudanças, quem é que vai ficar com a alimentação, onde vamos abrigar essas famílias. Então, hoje a gente tem esse plano de contingência para dar um direcionamento ao trabalho. Né? Criamos também um programa Cardoso 9.0, porque quando dá 8 metros, o rio chega a 8 metros, ele já coloca água para fora. E com esse projeto que a gente fez, que a gente lançou o projeto Cardoso 9.0, Cardoso só vai ter água nas ruas a partir quando o rio chegar a 9 metros. Então, o que a gente fez para que isso acontecesse? Nós criamos diques, fizemos alguns diques, né? Ainda tem outros que precisam ser feitos, estou correndo atrás do recurso. E fizemos vários também, criamos várias comportas, fizemos diques e comportas, e isso já diminuiu. Né? Ano passado, com muitas chuvas, Itaperuna teve alagamento e Cardoso não entrou água dentro da cidade. Então, assim, já é um avanço muito grande. Para quem não tinha nada, a gente conseguiu avançar muito nessa área da defesa civil. Entendeu? Então, assim, é óbvio que tem que fazer muitas coisas ainda. Acho que realmente a gente precisa ter um estudo mais técnico ainda. Isso a gente tem muito contato também com o pessoal dos bombeiros, que ajudam muito a gente, o pessoal do próprio comitê de bacias. Então, assim... É um trabalho que está sendo realizado, né, diariamente lá pelos técnicos. Hoje a secretaria toda equipada com pessoas técnicas responsáveis. A gente também tem um projeto muito legal lá de inclusão dentro da Secretaria de Defesa Civil.
A gente tem o João Marcos, que ele tem síndrome de Down e hoje ele trabalha na Secretaria de Defesa Civil. E a gente acaba levando isso, né, quando o governo do estado, né, ele foi participar de uma reunião e levaram o João, e aquilo causou, sabe, um espanto nas pessoas, ele de colete com o nome dele, sabe? E aí isso chegou até o ouvido do governador, e eles agora querem implementar esse projeto também em todas as defesas civis, esse trabalho de inclusão de pessoas com síndrome de Down dentro da Secretaria de Defesa Civil. E a gente tem, né, os nossos técnicos têm ido a várias cidades falando sobre esse plano de contingência e falando também sobre esse projeto Cardoso 9.0. Desculpa, Luiz, rapidamente. Só o tempo aqui para você virar a chave. Sobre essa coisa de carência também, eu acho que Cardoso usa a delegacia da Polícia Civil de Italva. Sim, sim. E também o fórum de Italva. Sim, Cardoso Moreira... Não quer dizer que Italva é mais avançado que Cardoso, não, se desculpa, não é isso? Não, acaba sendo, porque... É estratégia, né? Eu acho que foi falta de boa vontade dos gestores que se passaram, né? Porque se eu sou a prefeita... Na época, como assim? O fórum foi para Italva, a delegacia foi para Italva, o Ministério Público foi para Italva, o bombeiro foi para Italva. E, no caso, é responsável pelas duas comarcas, né? Tanto Cardoso quanto Italva, mas tudo foi para Italva. Então, assim, realmente, Caixa Econômica Federal foi para Italva. Eu fui na superintendência da Caixa Econômica, me falaram que eles foram primeiro para Cardoso Moreira, só que na época o prefeito ele não quis doar um terreno para que fosse construída a Caixa Econômica, ou pelo menos pagasse o aluguel da Caixa Econômica, entendeu? Então, assim, eu acho que é muita falta de vontade também, sabe? De ver a cidade crescer, ver a cidade evoluir, e as coisas foram passando e foram indo para Italva e ficou por isso mesmo. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que deveria ter sido dividido, né? Foi muita coisa para Italva e Cardoso acabou ficando na dependência. Nós tivemos o Golfe com o Marco Antônio, agora temos Italva com o Cláudio Nogueira. Enfim, mas é brincadeira. É que você nunca viu o Italva e Cardoso jogando bola. É verdade. A gente nem entrou no tema. Mas isso já melhorou muito. Antigamente, né, tinha muita briga e tal. Hoje não, a gente tem uma relação muito boa, né? Somos co-irmãos ali, uma relação de amizade. A minha cidade vive cheia de italvense. Depois que a gente inaugurou a Praça Ibrahinha Sede, então, né, que a gente revitalizou toda a praça, tem muito italvense, todos os dias, vários italvenses lá na praça pública, lá, fazendo festa de aniversário, né, os cardosenses também vão muito a Italva, a gente tem uma relação muito boa. Mas saindo um pouco da inter-relação de Cardoso e Italva, vamos falar um pouco mais de Cardoso. Teve um movimento nesse final de semana, noticiado em rede social, nas suas redes sociais, o deputado Vitor Júnior, que fez a carreira dele política em Niterói, mas é de Campos, é nascido em Campos, né? E do seu até então opositor, Neto Sardinha, que ele estava ali em terceiro lugar nas pesquisas. E uma coisa que, até onde eu sei, foi bem costurada, porque ninguém soube antes. Eu conversei com algumas pessoas que cobrem ali... especificamente Cardoso e Italva, aquela região, e foi bem segredado, né? Todo mundo só soube mesmo no dia, e ele anunciando a desistência da candidatura dele para apoiar você, né? É uma coisa relevante, porque ele, segundo as pesquisas, ele é a terceira força, né? Ele na induzida, você 62.2, ele 17, Renatinho Medeiros 17.3, e ele tinha 9.3. Na espontânea, eu já disse, você 61.5, Renatinho 14.8, ele 7.3. A gente sabe que eleição, transferência não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Tem eleitor que não vai, tem eleitor que vai. Mas o que você espera agregar de intenção de voto e na própria formação desse segundo governo, caso você seja reeleita com o Neto? E que importância o deputado Vitor teve nesse processo? A gente, né, há 15 dias atrás, a gente começou a receber algumas ligações, né, do grupo do Neto, do próprio deputado Vitor Júnior, né, ligou para mim, ligou para o meu esposo, perguntando se teríamos como, né, ter uma conversa, né, quem sabe uma parceria. E eu falei, lógico, deputado, com certeza. É um deputado que eu respeito muito. Ele teve uma votação muito expressiva em Cardoso Moreira nas últimas eleições, né?
não me lembro ao certo, mas acredito que teve mais de 700 votos, e um parlamentar muito querido. E nós combinamos para que ele viesse tomar um café na minha casa, e sábado aconteceu essa conversa. Ele antes só foi pelo telefone, mas ele foi pessoalmente na minha casa, juntamente com o Neto. Ele veio fazendo umas visitas no Norte e Noroeste, e aí chegou a Cardoso, tomamos um café, conversamos, e ele falou para mim que ele tinha orientado o Neto a desistir, né, da candidatura dele, porque estava bem difícil para ele, e que ele orientou ao Neto a fazer uma coligação comigo, né, a me apoiar. E ele perguntou para mim: prefeita, a gente tem a intenção de apoiar você, né, a gente vai retirar a nossa candidatura, e a gente tem a intenção de apoiar você é do meu partido, ele é do PDT, eu tenho, no partido do PDT está comigo, a gente fez uma nominata muito boa. Do PDT, né? O Vitor é do PDT. Sim. E eu também já fui no PDT, eu fui vereadora no PDT, tem uma história no PDT, tem um partido muito forte. Sim, o Rodrigo lá tá bem forte, né, para ganhar as eleições lá. E falou para mim que a primeira opção seria fechar com o governo, e se eu queria o apoio. Eu falei: deputado, apoio não se nega, apoio político não se nega, né? Obviamente que a gente precisa muito do seu apoio, a importância do senhor ímpar aqui no município, também o Neto também, a gente sempre teve uma relação muito boa, né? Na época que eu fui secretária de assistência social, o Neto era secretário de educação, da mesma gestão, depois ele foi candidato a vice-prefeito com o GG, e eu fui candidata a vereadora, aí eu ganhei as eleições, né? E eles perderam as eleições. E aí a gente foi seguindo a vida da gente, né? Eu como vereadora, ele é advogado. E a gente novamente veio candidato, aí dessa vez ele veio candidato a prefeito, eu também vim, na época até a gente tentou fazer uma junção, nós dois, mas, né, ele tinha um sonho de ser prefeito, eu estava bem nas pesquisas na época como vereadora, então também não tinha como eu ser vice dele, né? Ele também não quis ser meu vice, e a gente acabou, né, cada um foi para o seu lado, ele veio candidato a prefeito, eu também vim. E na época ele teve o apoio do governo, do Gilson, né? O Gilson Siqueira apoiou ele com a máquina na época. E eu fiquei na oposição. Na época, eu, o Renatinho e o outro candidato ficamos na oposição, o Alexandre. E acabei ganhando as eleições dele. E aí comecei, né? Como ele perdeu de 8 votos, automaticamente se tornou oposição, né? Então, fazia o trabalho dele, né, de vídeos, né, críticas construtivas, né, mostrando sempre o que está errado, o que eu também não me oponho a isso, porque eu fui vereadora de oposição, mas eu acredito muito naquela oposição coerente, sabe? Eu acho que política se faz da cintura para cima, né, da cintura para baixo vira baixaria. Eu não gosto desse tipo de política, baixaria não dá para mim. E então, assim... respeitava ele como oposição, da mesma forma que respeito, né, a opinião também diferente, adversa do Renatinho. A política a gente tem que ter respeito, né, eu acho que respeito e educação cabem em qualquer lugar. E assim, e muitas pessoas, na política a gente costuma falar lá em Cardoso que são muitas pessoas emocionadas, né? Pessoas emocionadas são aquelas pessoas que levam tudo para o coração. E assim, a gente tem que entender que a crítica construtiva ela é importante para o crescimento, né, da gestão de qualquer prefeito, qualquer prefeita. A gente, depois que ganha as eleições, a gente vive muito numa bolha, né? Então, eu acho que o maior desafio é você sair dessa bolha e você olhar a sua administração por fora. E a oposição ajuda muito nisso. E quando eu era oposição, eu sempre falava isso com o prefeito. Falei: prefeito, eu ajudo o senhor, porque eu mostro ao senhor, né, o que está errado, o que poderia se fazer para melhorar, né, trago também a solução, porque criticar é fácil, mas é difícil você trazer a solução junto com o problema. Porque mostrar, apontar os erros e os problemas, todo mundo pode apontar. Mas e aí, o que fazer? O que pode ser feito? Qual é a solução? Então, assim, eu fazia muito isso enquanto era vereadora. E hoje, né, tinha a oposição do Neto, tem uma oposição do Renatinho, né, as críticas são válidas, sempre válidas, porque apontam as coisas erradas para a gente estar tentando sempre melhorar, sempre acertar, porque a gente nunca, né, nós somos seres humanos, então não somos perfeitos, a gente realmente erra em algumas situações. E assim, e essa decisão, né, do Neto, eu acredito que o que tenha mais motivado ele a fazer isso foi a questão do perfil do eleitor, né? O perfil do eleitor do Neto, ele é mais voltado para a Giane do que para o Renatinho. Então, acredito que até as pesquisas mostram isso, né? Que se Neto não fosse candidato, né, para onde os eleitores dele iria?
os eleitores iriam. Então, assim, eu acredito que o perfil do eleitor do Neto é mais voltado realmente para o meu grupo político, até porque nós fazíamos parte de um único grupo político, né? Depois nós rachamos o grupo porque ele foi ser candidato e eu também. Então, o grupo também automaticamente se dividiu. Parte foi para ele, parte veio para mim. Então, assim, a gente tem muitos amigos em comuns. Então, eu acho que isso influenciou muito na decisão dele, né, a vir para o nosso apoiar o nosso mandato, o nosso governo. Né, e também acredito muito também que ontem, inclusive, ele falou sobre isso. Ontem nós fizemos uma reunião para apresentar os partidos, né, porque ele está com o partido do MDB e o partido do PL. Né, e nós estamos com o partido do União Brasil, PP, PSD e PDT. Então, nós tínhamos 4, hoje nós temos 6. E ontem a gente fez uma reunião, né, com os meus 40 pré-candidatos a vereadores e os 20 pré-candidatos a vereadores dele. São agora 60 pré-candidatos a vereadores de 6 partidos. E a gente fez uma reunião ontem, foi muito bacana. E ele falou, assim, ele foi muito feliz nas falas dele ontem, porque, né, os emocionados, né, ficam esperando o que vai falar, o que vai acontecer, né? E aí ele falou, gente, eu não estou vindo para cá para rachar, eu estou vindo aqui para somar, não estou vindo aqui para salvar a campanha da Giane, até porque é uma campanha consolidada, mas o meu grupo, juntamente comigo, e a orientação do deputado Vitor Júnior, foi para que nós fizéssemos, né, um fechamento aqui, para que nós pudéssemos apoiar a campanha de vocês, porque a gente acredita, né, que o trabalho está sendo bem feito. Vocês souberam aproveitar as oportunidades, né, correram atrás de recursos, hoje a cidade está bem melhor. Obviamente que a gente tem que estar sempre buscando melhorar, mas a cidade evoluiu muito. Então, a gente realmente preferiu vir para cá. E o próprio grupo dele, né, sempre conversava comigo na rua e falava, Giane, se o Neto desistir, a gente vai caminhar com você. Até por conta desse laço de amizade que nós temos. Então, acredito que foi muito por isso, né, pelo trabalho já realizado e pelo vínculo também de amizade, né, que a gente tem. Giane, a gente está programado para falar de nominata, né? No próximo bloco, mas você foi secretária, né, do governo lá do GG, não é isso? Sim. E você elegeu vereadora e o grupo a Câmara era dividida, né, e começou os governistas começaram a atrair mais gente, você ficou meio que sozinha na Câmara. Fiquei sozinha. Ficou sozinha, né? Fiquei. Na oposição. E veio trabalhando assim nesse sentido e se elegeu prefeito, uma margem pequena, bastante pequena, de 8 votos, né? Mas se elegeu prefeita e consolidou a sua candidatura. Enfim, as pesquisas mostram a seu favoritismo. Pré-candidatura. Pré-candidatura. As pesquisas mostram o seu favoritismo e o partido, né, homologar a sua candidatura nas convenções. Mas como é que é a sua relação com o GG, com essa relação de Cantarino, né? Desde o início, você falou que o grupo rachou. Hoje você conseguiu atrair a força eleitoral aí, né? Enfim, se vai ter. Os votos vão migrar ou não, as pesquisas vão dizer, e a própria urna vai dizer. Mas você conseguiu atrair forças eleitorais, né, que eram oposição. E como é que é essa relação sua hoje com o GG Cantarino e com esse grupo dele, né, político? Uma relação de respeito, né? Eu conheço o GG desde criança. O GG é casado com a minha prima. Confesso que hoje eu não tenho, né, muito contato com ele, muito convívio com ele. Ele está vivendo a vida dele. Politicamente a gente não caminha junto, né? Respeito, né? Tem um grau de parentesco, porque ele é casado com a minha prima. Mas politicamente a gente não caminha mais junto. Então, para falar a verdade para você, hoje eu não sei nem qual grupo político o GG está, ou se ele está acompanhando algum grupo político. Você sabe se ele apoiaria o Renatinho, né? Eu não sei te dizer. Deixa eu voltar ao Neto, né, que é o movimento político mais recente. Você falou que teve uma reunião, a gente vai retomar esse ponto, porque a nominata é o tema do próximo bloco. Mas a gente sabe que política, né? A política ela foi muito demonizada com a Lava Jato, isso foi muito ruim, né? Ser político virou quase sinônimo de ser bandido a partir da Lava Jato, né? Com todas as virtudes que a Lava Jato também teve, que a gente não pode negar, trouxe, eviscerou uma corrupção que a gente sempre soube que existiu, mas nunca tive escutando detalhe. Ainda que a condução tenha sido totalmente politizada, enfim. Mas política, acordo político, se faz em qualquer lugar do mundo
Né? Você quer uma coisa, Edmundo quer outra, vocês vão fazer um acordo político, você vai ter que ceder num ponto e Edmundo vai ter que ceder no outro. Senão não tem acordo. Né? Não é acordo de eu mando, um manda, outro obedece. Cada um tem que ceder. Em que você teve que ceder para que Neto fosse para o seu grupo? Ele, a gente vai falar de vereador ainda no próximo bloco, mas ele pode vir pré-candidato a alguma coisa agora com essa nova aliança? E em que você teve que ceder para o grupo dele para que a aliança fosse consumada? Olha, a conversa foi muito produtiva, né? Nós não conversamos sozinhos, conversamos com a presença do deputado, e o que eles pediram foi um suporte para os candidatos a vereadores, né, para a gente dar um suporte para os pré-candidatos a vereadores, na verdade, e um espaço para o grupo no ano que vem. Mas não decidimos, você vai ficar com isso ou aquilo. Não teve esse tipo de conversa. Novo governo, espaço nesse eventual novo governo. Exatamente, ele precisa de um espaço para o grupo dele no próximo eventual governo, né, 2025. Foi isso que ficou acordado e também uma ajuda, né, para o deputado Vitor Júnior também. Ele falou que ele quer aumentar o número de eleitores, né? Então é realmente política, né? Ajudá-lo politicamente no pleito dele, assim como ele está ajudando também no nosso, e um espaço ajudando os vereadores e um espaço para o grupo do Neto no ano que vem. Como que fica, só para a gente fechar também aqui esse bloco então, como que fica o nível de preocupação seu com relação a essa possível, porque eu já tive a informação de que o ex-prefeito de GG, né, já estaria aliado com o Renatinho. E o Renatinho tem hoje uma figura muito importante na política de Cardoso, que é o Gilson. O Gilson teve 6 mandatos de prefeito. 4, obrigado. 4 de prefeito. Quer dizer, né, não é qualquer um, você sabe, hoje você está na condição de prefeito, tenta a sua reeleição como pré-candidato, mas como fica seu nível de preocupação agora com o Renatinho tendo esse vice, pré-candidato a vice Gilson, e a possibilidade do GG indo para lá? Nesse tabuleiro aí, nessas movimentações aí do tabuleiro, você acha que a sua movimentação foi mais importante trazendo o Neto do que a saída do GG com o vice pra lá? Com certeza. As coisas vão acontecendo, né? Realmente a política é um jogo, né? É um tabuleiro, e as peças elas vão, né, se movimentando, porque na campanha, na eleição passada, o GG me apoiava, o Gilson apoiava o Neto e o Renato Jacinto apoiava o Renatinho. Hoje mudou de uma tal maneira, né, que o Renato Jacinto veio para mim, né, o GG tinha ido para o Neto e o Renatinho ficou com o Gilson. Então, assim, teve uma mudança no tabuleiro, assim, uma confusão, né? É muito engraçado, porque a gente vai fazer entrevista e as pessoas falam assim, mas o apoiador, né, o GG falou, não, o GG está com o Neto. Mas as pessoas ficam até meio confusas, né, com essa mexida no tabuleiro. Magalhães Pinto, política como nuvem. Claro que você fala de tal maneira. É desse jeito. E assim, aí agora teve mais uma mudança, né, o GG saiu do Neto, né, conversas de rua, que o GG tinha largado o Neto para ir apoiar o Renatinho, mas não sei se realmente é verdade, é muita conversa de rua. Então não sei se o GG foi realmente para o Renatinho. Sei que Gilson está com o Renatinho, né? O Renato Jacinto me apoia, inclusive é meu secretário de esporte, né? Um grande ícone lá do esporte é o Renato Jacinto, um abraço para ele. E agora, com a vinda do Neto, né, acho que melhorou, facilitou ainda mais, porque é um grupo político, eu respeito muito o grupo político dele, são pessoas que são minhas amigas, né, são meus amigos, conheço pelo nome. Então, assim, foi muito importante a vinda do Neto para cá, para agregar ainda mais o nosso grupo político, mostrando ainda mais força, né, mais coesão desse grupo que a gente construiu ao longo desses 3 anos e meio. E, assim, preocupação, eu não vejo muita. Na verdade, o Cláudio, eu olho muito assim, eu olho muito o nosso grupo, sabe? Eu me preocupo muito com o nosso grupo, com os nossos projetos, com o que a gente precisa fazer. Eu sou muito focada no que a gente está fazendo. Eu não me preocupo muito. Tem gente que fica lá nas redes sociais, né? Pega as redes sociais do outro candidato e fica olhando. Eu não sou disso. Eu sou mais focada na minha campanha, no nosso governo, na nossa gestão. Não sou muito de ficar preocupada com o que fulano, Beltrano está fazendo, não. Então...
Preocupação a gente sempre tem, né? Porque política se ganha nas urnas. Mas não é nada que me assuste, não. 8h26 está perto de fechar esse bloco. Só queria registrar aqui algumas participações. O ex-reitor da UENF, melhor amigo de infância de Edmundo, Raul Palácio, coloca aqui, jogaram beisebol junto em Cuba. 89... Quase. É quase, né? Com o equipamento que Remer deixou lá para pessoa. Mas enfim. Raul Palácio é maravilhoso, né? Ele é sensacional. Não sei se... ele é nosso amigo, né, doutor Elias? Nosso amigo particular. E amigo de infância do Edmundo lá de Cuba. Isso. Mas tivemos embates sobre o arquivo público e, enfim, vai deixar para outros programas. Coloca aqui, 89.3, bom dia, uma mulher professora, trabalhadora e dedicada. Tenho a alegria de ter trabalhado com ela. Entre outras coisas, levamos a educação superior para Cardoso. Isso. E tem também aqui o Zé Vitor Silva, falando sobre essa coisa da mulher na política da região. Ele coloca aqui, na região norte fluminense, né, apenas São Fidélis e Macaé ainda não teve prefeita. Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapuana, Cardoso Moreira, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu são ou já foram administrados por mulheres. Então fica o registro. Quer comentar algum deles, prefeito? Eu quero falar sobre o ensino superior, né, que o Raul ajudou a gente a levar. Hoje nós temos o CEDERJ lá em Cardoso Moreira, com curso de pedagogia, com mais de 120 alunos, né, obra do nosso querido reitor, ex-reitor, né, Raul Palácio, hoje não é mais o reitor, mas quando ele foi, hoje é uma mulher, conheci ela também, muito, muito bacana. Então ele nos ajudou muito, né, a realizar esse sonho, que é levar a universidade para Cardoso Moreira, o ensino superior que nós não tínhamos. Só para registrar e agradecer. Perfeito. Bom, vamos virar a chave aqui para essa montagem de nominato, também uma projeção para as eleições de 2024, são 8h28. A gente volta a conversar, vamos continuar esse bate-papo aqui, essa entrevista com você, Jane. Rapidamente, só para quem está nos acompanhando, fazer uma pausa aqui, o programa de hoje conversando com a Jane Winkler, prefeita de Cardoso Moreira e pré-candidata à reeleição. Na bancada com a Luiz Abreu Barbosa, com o Edmundo Siqueira, a gente faz uma pausa bem rápida, essa aqui é bem ligeira e a gente volta a seguir. 8h28 em Campos.